Bom, vamos começar então. Inicialmente eu gostaria de agradecer aqui ao convite que me foi feito pelo professor Leandro, pelo professor Daniel, coordenador do curso de farmácia, professor Leandro, também professor do curso de farmácia e de outros cursos na área da saúde, da Unipac de Teófilo Otoni. E um desafio muito grande, né, que foi me proposto pelo professor Leandro hoje. Um desafio enorme, que é falar sobre o papel do Estado, o papel das políticas sociais no combate à pandemia do Covid-19. Covid-19. Meu nome é Hélio Vinícius, eu sou professor também da Unipac de Teófilo Otoni, eu sou assistente social, licenciado em História, sou especialista em gestão social, responsabilidade social e terceiro setor e também sou mestre em gestão integrada de territórios. Bom, fica claro, fica evidente nos últimos dias, na verdade, nas últimas semanas, no último mês, a necessidade de um Estado forte, de um Estado presente no combate a essa pandemia. Não só no combate à pandemia, mas também no combate às endemias. Então, não é novo, né, esse tipo de situação, não só no Brasil, como no mundo. A gente lembra aí de grandes pandemias que o mundo já, infelizmente, viveu. Então, sempre há necessidade de termos o Estado diante da população para combater, não só combater a pandemia em si, mas também combater os efeitos que a pandemia traz para uma sociedade. E os efeitos são os mais diversos possíveis. Então é necessário termos um Estado forte, um Estado presente para dar as respostas necessárias nesse momento. Então, inicialmente, claro que uma das políticas públicas que tem um trato privilegiado nesse momento, sem dúvida nenhuma, é a política pública de saúde. E é importante a gente enfatizar que o SUS ele é uma grande conquista da sociedade brasileira. O Sistema Único de Saúde é uma conquista, é uma grande conquista da classe trabalhadora, é uma grande conquista do povo brasileiro. Vocês devem saber, vocês que são estudantes da área de saúde, se ainda não tiveram essa matéria que vai debater isso, com certeza vocês terão. Vocês devem lembrar aí as pessoas que já estudaram que a saúde no Brasil nem sempre foi considerada como um direito universal. Na verdade, a universalização da saúde, ela acontece com a Constituição de 1988. Antes da Constituição de 88, a saúde ela era um direito, na verdade, ela era um direito contributivo. Quem acessava a saúde era quem pagava o INSS, né? Na época, na verdade, o atual INSS, que antigamente chamava INPS. Então, as pessoas acessavam a saúde a partir da contribuição ao INPS. E a instituição que fazia, que gerenciava isso tudo, era uma instituição, hoje ela não existe mais, ela foi substituída, é uma instituição chamada INAMPS, né? Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então, o INAMPS, ele era responsável por prestar o serviço de saúde. E é importante vocês terem claro que este serviço era prestado apenas quem tinha carteira de trabalho assinada, né? Era um direito contributivo. Tem um autor que eu gosto muito chamado Vanderlei Guilherme dos Santos, que ele inclusive criou uma expressão que é muito famosa nas ciências sociais, chamada de cidadania regulada. A cidadania, o acesso à saúde era regulado a partir da contribuição. E as pessoas que não estavam no mercado formal de trabalho, as pessoas que não contribuíam, eles tinham que ficar à mercê dos poucos e parcos hospitais públicos, ou eles tinham que ficar à mercê da filantropia, das santas casas de misericórdia. Então, isso foi uma característica muito grande da saúde brasileira antes da Constituição de 88. A saúde ela era prestada apenas a quem contribuía. Quem não contribuía com a saúde pública ficava. Quem não contribuía com o INPS, quem não tinha carteira de trabalho
assinado e que não era contribuinte, ficava à mercê de uma saúde, existia, de certa forma, existia saúde pública, só que era uma saúde pública voltado a, por exemplo, a vacinações, a pouquíssimos hospitais públicos, e as pessoas, na verdade, que não contribuíam, ficavam à mercê da filantropia. A filantropia era a ação filantrópica era a grande responsável por estar atendendo as pessoas que não tinham carteira de trabalho assinada. Ali na década de 70 vai acontecer um movimento na área de saúde, um movimento que vai expandir muito, que vai crescer muito, chamado Movimento de Reforma Sanitária. Alguns de vocês já devem ter tido contato com esse movimento, né, com as referências bibliográficas que tratam deste movimento. O movimento de reforma sanitária. E um dos grandes pilares desse movimento de reforma sanitária era a universalização do acesso à saúde, a necessidade de universalizar o acesso à saúde. E quando eu digo universalizar o acesso à saúde, eu estou me referindo da saúde enquanto política pública, direito do cidadão e dever do Estado. Então, cabe ao Estado fornecer acesso à saúde pública em todas as suas etapas. Quando eu digo etapa, eu me refiro à saúde primária, à saúde secundária e à saúde terciária. Então, isso foi um dos pilares do movimento de reforma sanitária, que começa ali na década de 70 e vai atingir o seu auge na década de 80, e a grande influência do movimento de reforma sanitária, sem dúvida nenhuma, é a aprovação na Carta Constitucional de 1988 do aparelho público no que se diz respeito à saúde pública, né? E ali vai começar a ser construído aquilo que nós temos hoje, que é o Sistema Único de Saúde. Se não o maior, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, que é o Sistema Único de Saúde brasileiro. Então o SUS, existe um marco aí no SUS, que é a aprovação do SUS na Constituição de 88. Esse livrinho aqui, que é a nossa Constituição de 88, e lá no seu artigo 196, vem colocando o seguinte, vocês me dão licença só para ler rapidinho para vocês, artigo 196 da Constituição Federal: a saúde é direito de todos e dever do Estado. É a primeira frase aqui do artigo 196 da Constituição Federal. Ou seja, todo e qualquer cidadão brasileiro tem direito à saúde. Do cidadão mais rico, aquele cidadão que não tem ali as condições de pagar um serviço privado, tem direito a ter acesso à saúde pública brasileira. Então, a Constituição de 88 traz esse grande avanço no que se diz respeito ao acesso e à possibilidade do acesso, né, na saúde pública brasileira. É claro que nós estamos tratando aqui de um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e ele tem seus problemas. Mas, sem dúvida nenhuma, no momento atual que nós estamos vivendo, com a pandemia do Covid-19, nesse momento atual, nós estamos vendo a importância do sistema público de saúde. O quão é importante termos um sistema único de saúde estruturado, resolutivo, organizado e que dê as devidas respostas para esses casos de calamidade pública oriundos, por exemplo, de uma pandemia. A pandemia, como vocês sabem, é uma doença que se espalhou e já registra contaminação comunitária em todos os continentes do mundo. Então isso qualifica uma pandemia. Sendo assim, o sistema público de saúde brasileiro, ele tem se esforçado em dar as devidas respostas que são necessárias para combater essa pandemia. Então o sistema público de saúde, ele é o grande responsável, ele é a grande trincheira. E nesse momento nós estamos vivenciando, nós estamos presenciando que o SUS, ele é absolutamente importante, né? Infelizmente nós tivemos que ter uma pandemia para algumas pessoas verem e refletirem sobre a importância
do sistema público de saúde diante do cidadão. Existem dados do Ministério da Saúde, de outras instituições também, isso está amplamente aí divulgado na internet, vocês podem pesquisar, que mais de 60% da população brasileira é exclusiva usuária do SUS. Se o camarada não tiver o SUS, ele não acessa nenhum tipo de serviço de saúde. Então, usuário exclusivo do SUS. Porque todo brasileiro é usuário do SUS. Todo brasileiro. Quando você vai numa lanchonete fazer um lanche, você está usando o SUS. Porque a Vigilância Sanitária, que é uma autarquia do Sistema Único de Saúde, ela autorizou aquele estabelecimento a funcionar. Então, se você vai num restaurante, numa lanchonete, você está utilizando o Sistema Público de Saúde brasileiro. Então, todos nós somos usuários. Entretanto, mais de 60% da população brasileira é usuária exclusiva do SUS. Se não houver o SUS, não há, de forma alguma, outra possibilidade de acesso. E aí que vem a importância do SUS, né? A Lei 8.080, a lei que vai regulamentar o Sistema Público de Saúde brasileiro, o SUS, ela traz que o SUS ele tem hierarquizações. O SUS ele tem a sua porta de entrada, ele tem o seu setor secundário e tem o seu setor terciário. A forma como isso se organiza, fundamentalmente tratando-se de setor secundário e setor terciário, vai variar de município para município. Mas a grosso modo, o sistema primário, né, o acesso primário é a porta de entrada, é a promoção e a prevenção, né? As unidades básicas de saúde, né, as UBSs, elas são responsáveis pela prevenção e pela promoção. O setor secundário, a grosso modo, é o setor de apoio diagnóstico. É aquele setor que vai apoiar, né, aquilo, o médico lá da unidade básica de saúde pede um exame, né, aí exige uma maior complexidade. A unidade básica de saúde, ela não é um lugar de ter alta complexidade, nem média complexidade, então esse usuário, ele é encaminhado para o setor secundário, que nós chamamos também setor de apoio diagnóstico. E aí vai se fazer os exames que são necessários, e aí o paciente retorna à unidade básica de saúde e o médico, se necessário for, vai ali dar os outros encaminhamentos. E o setor terciário é o setor de urgência e emergência, são os grandes hospitais que exigem, na verdade, uma organização mais complexa. Então, o sistema público de saúde ele é organizado em setor primário, secundário e setor terciário. E no enfrentamento da Covid é necessário que todos esses setores atuem de forma integrada, né? Não só no enfrentamento à Covid, mas no sistema público de saúde é necessário, para que o SUS funcione bem, é necessário que esse sistema funcione de forma integrada. Então, se há como falar em algum legado desse momento, se a gente pode falar em legado desse momento, o grande legado é a valorização do sistema público de saúde, é a valorização dos profissionais que atuam com saúde pública, é a valorização da atenção primária, que é a atenção tanto a primária, quanto a secundária, quanto a terciária, mas eu gosto muito de enfatizar a atenção primária, que é a atenção responsável pela prevenção e pela promoção. E quando eu falo prevenção e promoção, eu estou falando em disseminar informação correta, informação que tenha impacto diante do enfrentamento a qualquer doença que seja. Então, o setor primário, ele é absolutamente importante, não só nesse momento, mas também, né, em toda a organização do sistema público de saúde, na disseminação de informações corretas, na orientação, e aí ali faço uma triagem, né, nos próprios protocolos. Eu sou assistente social, como eu disse a vocês, e vários profissionais da área de saúde foram convidados a fazer um curso de enfrentamento a essa pandemia. Os conselhos foram notificados pelo Ministério da Saúde com relação a isso, e o assistente social, que é a minha profissão, foi um dos profissionais ali que foi solicitado para, caso necessário seja, trabalhe no enfrentamento da Covid. Então, eu fiz ali, comecei a fazer o treinamento, tenho que terminar, mas já fiz aqui parte do treinamento,
e já vi que o papel, por exemplo, das unidades básicas de saúde nesse processo, que é o papel ali da triagem, que é o papel de fazer a primeira análise, o primeiro contato do paciente ali que chega na unidade básica de saúde, e ali os profissionais, né, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, enfim, o auxiliar, inicialmente o auxiliar e o técnico de enfermagem, já vão fazer uma certa triagem, passa para o enfermeiro caso haja necessidade, o enfermeiro também já vai fazer ali os seus procedimentos, né, uma triagem um pouco mais específica, e assim vai se dando ali o acesso à porta de entrada do sistema público de saúde, que se dá pela atenção primária. Não quer dizer que nesse momento específico que a gente está vivendo, o sujeito não vá direto ao hospital ou direto à unidade, às UPAs, né? Mas, né, em contextos normais, é importante que a atenção primária funcione para que ela seja a porta de entrada. Sendo a porta de entrada, ela não vai fazer com que o setor secundário ou o setor terciário sofra uma sobrecarga. Porque em situações normais é muito comum que problemas que poderiam ser resolvidos ou acolhidos pela unidade básica de saúde, as pessoas já vão direto para as unidades de pronto atendimento ou até mesmo para os hospitais. Por isso que é necessário que a atenção primária ela funcione e funcione bem. As pessoas precisam ter confiança na atenção primária. Porque a partir do momento que as pessoas tiverem confiança na atenção primária, elas vão com mais frequência às unidades de saúde. Sendo assim, cria vínculo. A criação de vínculo é muito importante ao se falar em saúde pública brasileira. A criação do vínculo, né, da unidade básica de saúde com o seu usuário, que é circunvizinho ali da unidade básica de saúde, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Então, nesse momento, nós temos todo o sistema público de saúde canalizando esforços para o enfrentamento dessa pandemia. Então, tanto as unidades básicas de saúde ali no setor primário, quanto até mesmo os hospitais, que são o setor terciário, estão acolhendo esses usuários. E aí existe também toda uma organização nesse processo de acolhimento e mais do que isso, é necessário que nós estamos vendo aí amplamente divulgado na mídia, amplamente divulgado por especialistas na área, a gente está vendo também a necessidade da testagem da população. Então, isso é um consenso na comunidade científica, a gente assiste jornal, a gente lê matéria, a gente acompanha órgãos oficiais, então isso está muito claro, a necessidade de testagem da população, testar a população. E nós sabemos também, aí vai envolver uma questão de mercado, o mundo inteiro está querendo teste. O mundo inteiro está querendo teste nesse exato momento. Em qualquer situação, vou dar um exemplo aqui, se o mundo inteiro começar a comprar caneta, né, mais do que precisa de um dia para o outro, né, mais do que o normal, na verdade, porque todo mundo precisa de teste nesse momento, né, mas no exemplo da caneta, se todo mundo começar a comprar caneta num volume maior do que o normal, vai faltar caneta no mercado. É o que está acontecendo com os testes. Mas há de se ter uma estratégia para que o Estado comece a produzir aquilo que seja necessário para efetivar o teste. Estava vendo artigos e depoimentos de pessoas da área da saúde que as universidades brasileiras já estão aí em fase de pesquisa para que os insumos de produção, os insumos necessários para produzir esses testes rápidos, que são importados, sejam realizados no Brasil. Então, se há, mais uma vez, se a gente pode falar em legado nesse momento, se é que eu posso usar essa expressão, né, legado, diante desse momento trágico mundial, diante de milhares de mortes, é que a necessidade também da ciência, do investimento em tecnologia, do investimento em ciência, da valorização das universidades, da valorização das universidades públicas que trabalham com a pesquisa, que fazem pesquisa, que são responsáveis, muitas das vezes, por dar resposta, que esses problemas batem na porta das universidades públicas. A gente está vendo aí com muita frequência pesquisadores da UFRJ, pesquisadores da UFES, pesquisadores de universidade no Nordeste, todos eles estão aí, de alguma forma,
trabalhando e dando resultados no enfrentamento dessa pandemia. Então, se podemos falar em legado, estamos falando aqui também em importância no investimento na ciência, investimento na pesquisa, porque é isso que vai salvar a vida das pessoas, é isso que vai salvar a vida dos brasileiros. É investimento em pesquisa, investimento em conhecimento, investimento em produção de tecnologia, investimento em organização do sistema público de saúde, em fazer com que o SUS tenha, de alguma forma, a capacidade de acolher essas pessoas. Por isso que há as mais variadas estratégias. A gente vê que o Ministério da Saúde vinha, de certa forma, criando estratégias para que o próprio sistema não colapsasse. Porque as pessoas, elas vão procurar o sistema público de saúde. E nesse momento, não independe da sua situação econômica, independe da sua classe social, da sua situação econômica. Se você nesse momento, torço que não, mas se você nesse momento precisar de um atendimento, possivelmente você será atendido pelo sistema público de saúde. Possivelmente. Então, há uma necessidade de se valorizar esse sistema público de saúde para dar as devidas respostas que infelizmente surgem diante dessa... Na verdade, as respostas são boas, né? Tem que dar as respostas diante das consequências, infelizmente, nefastas dessa conjuntura que nós estamos vivendo. Sendo assim, a organização do sistema público é muito importante. A gente está vendo aí a luta dos profissionais da área de saúde, de grande parte dos gestores na política pública de saúde, com a criação de UTIs, com a criação de leitos hospitalares que tenham ali a ventilação mecânica. Então isso também é um grande desafio, porque de uma hora para outra houve uma demanda mundial disso, como há uma demanda de testagem, como há uma demanda de ventilação mecânica, como há uma demanda de leitos de UTI. Então tudo isso é muito novo e os estados estão, de alguma forma, dando as respostas para isso. E o interessantíssimo, eu desconheço algum outro momento da história brasileira, desde a criação do SUS, eu estudo, de alguma forma, o Sistema Único de Saúde já há alguns anos, né? A história do Sistema Único de Saúde brasileiro há alguns anos, e eu desconheço na história do SUS um momento aonde o SUS, desde a sua fundação em 1988, onde ele está garantido na Constituição Federal, eu desconheço um momento, uma conjuntura aonde o SUS está sendo tão necessário quanto nesse momento, né? Tão necessário um sistema público de saúde organizado para dar as devidas respostas nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo. Então, há necessidade, primeiro, de se fortalecer a atenção primária, que é a atenção que vai fazer a triagem. Há necessidade de se fortalecer a atenção terciária, que é o apoio diagnóstico, que é a urgência e emergência, para que, se a pessoa precise da ventilação mecânica, é necessário que tenha disponível. Por isso que medidas defendidas, pelo menos estava, defendidas pelo Ministério da Saúde, com relação ao isolamento social, ela é importante, porque vocês sabem da questão do achatamento da curva. Então, pessoas vão ser contaminadas, infelizmente. Entretanto, quando você espalha essa contaminação num tempo maior, o que nós chamamos de achatamento da curva, em vez da curva ser íngreme, nós fazemos um achatamento da curva, a gente vai espalhar, a gente vai espraiar esse processo de contaminação num tempo maior. E isso evita o quê? Isso evita um processo de colapso do sistema público de saúde. Então a disseminação de informação correta é muito, muito importante. O vírus está aí, o vírus ele mata, o vírus ele tem uma alta taxa de contágio e, infelizmente, as pessoas, a taxa de contágio dele é alta, a de mortalidade nem tanto, mas a taxa de contágio dele é tanto, é alta, e dentro dessa taxa de contágio existe um percentual de pessoas que vão precisar
de ventilação mecânica, que vão precisar de UTIs. Então, nesse momento, é importante o quê? A disseminação de informações corretas sobre como que deve ser feito esse isolamento social. Mais do que isso, a importância desse isolamento social. E, nesse sentido, as unidades básicas de saúde, elas são importantes. Os profissionais que trabalham com atenção primária, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, eles são ferramentas importantes, extremamente importantes na disseminação de informações corretas, não só sobre o que acessar, quando acessar e como acessar, sobre também o comportamento, sobre higienização, sobre o comportamento em relação ao isolamento social. Então, tudo isso é muito importante, tudo isso é de fundamental importância para o combate a isso. E é claro que nós não podemos também deixar de falar que isso gera impactos econômicos. O isolamento social, ele tem como consequência também impactos econômicos. Eu sou um professor de uma linha que o Estado ele não tem que estar organizado para a economia, porque a economia ela só movimenta com as pessoas. Então, eu sou de uma linha, respeito quem tem outra linha teórica, outra linha ideológica, mas para mim vem primeiro salvar as pessoas para depois salvar as economias mundo afora. Então, a gente entende essa situação, a gente entende fundamentalmente as pequenas e microempresas que passam por momentos absolutamente difíceis, mas eu entendo também que é papel do Estado, tal como socorrer as pessoas que batem à porta das unidades de saúde, que batem à porta dos hospitais, é papel também do Estado socorrer as micro e as pequenas empresas, e até mesmo as grandes empresas, nesse momento. É papel do Estado, porque a partir do momento que o Estado socorre as microempresas, as pequenas empresas, e até mesmo as grandes empresas que porventura passem por dificuldade, o Estado está garantindo o emprego da população, o Estado está garantindo os mecanismos de renda da população, que é a partir do trabalho. Então, há uma necessidade muito importante também das pessoas valorizarem o papel do Estado junto a esta questão econômica. Deixa eu ler aqui uma pergunta. Qual a sua opinião quanto ao tipo de isolamento, tanto vertical ou horizontal, e aqui com o lockdown para ajudar no SUS? Bom, é isso que eu estou falando, professor Leandro. É isso que eu estou falando. Eu respeito quem tem aí uma opinião diferente, mas eu sou apoiador do isolamento total, do isolamento social total. As pessoas devem ficar em casa, e aí que entra o papel do Estado. Eu acho que essa reabertura aí do comércio, essa reabertura das fábricas, ela deve acontecer de forma muito estratégica, muito inteligente. Deve voltar a funcionar, claro, mas de forma muito estratégica, de forma muito inteligente. E, mais uma vez, eu enfatizo, é papel do Estado socorrer essas pessoas, socorrer esses pequenos e microempresários. É papel do Estado fazer isso, né? O Estado ele tem que criar estratégias para que esses pequenos empresários não fechem as portas, porque se fechar as portas vai gerar demissão, e ninguém quer isso, ninguém quer desemprego. Então, é papel do Estado criar políticas econômicas que minimizem, né, os impactos trazidos pela Covid. Então, quando a gente coloca o papel do Estado, não é só na área de saúde, que é importantíssimo, mas também diante das pequenas empresas, também importante esse papel diante das microempresas. É importantíssimo criar linhas de enfrentamento da pobreza para aquelas pessoas que não estão inseridas no mercado formal de trabalho. O Brasil tem, infelizmente, um índice de pessoas que não têm trabalho formal, pessoas vendedores ambulantes, enfim, pessoas que não têm trabalho formal, não têm carteira de trabalho assinado, né, acima dos 30 milhões de pessoas. Então, se essas pessoas, elas vivem dia após dia, elas saem hoje, a gente fala assim, a gente costuma usar a expressão, né, que esse camarada, ele sai de casa hoje para ganhar o almoço dele, amanhã ele vai sair para ganhar o almoço de amanhã. Então, esse camarada, ele precisa também ser assistido, por isso a necessidade do Estado. E aí, vocês vão me dar licença, mais uma vez, eu respeito as pessoas que não concordam com isso,
eu respeito as pessoas que não concordam, que têm uma linha teórica diferente. Entretanto, o Estado ele tem que ser presente nesse momento. O Estado tem que ser forte, tem que ser presente. Eu sou, por exemplo, radicalmente contra, não sou adepto da ideia da diminuição do papel do Estado diante da política de saúde. O Estado tem que organizar uma política de saúde e ele tem que ser o grande responsável pela política pública de saúde. Concordo que em algumas outras áreas há de se ter sim as parcerias público-privadas, sem dúvida nenhuma, mas se tratando, por exemplo, de saúde pública, de saúde, de acesso à saúde, o Estado tem que ter um papel primordial. O Estado tem que ser protagonista. O Estado tem que protagonizar isso. Se nós não tivéssemos o SUS, observem bem isso que eu vou falar, se nós não tivéssemos o SUS tal qual ele com todos os seus limites, que ele apresenta, se nós não o tivéssemos, nós estávamos vivendo um pandemônio, porque o SUS, com todos os seus limites, com todas as suas limitações, com todas as suas faltas de recurso, que são históricas, o SUS vem desenvolvendo um trabalho fundamental. Os profissionais da área de saúde vêm desenvolvendo um trabalho importantíssimo, um trabalho hercúleo, um trabalho heróico no combate às consequências dessa pandemia. Então, há de se ter aí um agradecimento e há de se ter uma reflexão sobre a importância dos profissionais da área de saúde nesse momento de enfrentamento. Partindo aqui para uma segunda reflexão, a importância da política de assistência social no enfrentamento desta pandemia. As pessoas perderam sua renda, fundamentalmente os trabalhadores informais. E a fome não espera, a fome não respeita a burocracia, a fome não respeita CPF cancelado pela Receita Federal. A fome não respeita isso. A fome não sabe o que é CPF. A fome não sabe o que é Receita Federal. Então o Estado deve, ao máximo possível, desburocratizar o acesso à transferência de renda direta ao cidadão. O Estado deve, ao máximo, desburocratizar esse acesso. Porque as pessoas, muitas delas que estão buscando esse acesso, estão buscando esse direito agora, estão buscando esse benefício, são trabalhadores informais. São pessoas que trabalham nas ruas, que vendem a sua mercadoria nas ruas, são pessoas que trabalham nas casas de outras pessoas, são pessoas que prestam serviço para outras pessoas de maneira autônoma. Essas pessoas, do dia para a noite, perderam o seu ganha-pão, perderam a sua renda. Então, cabe ao Estado criar de maneira urgente e desburocratizada. Porque não adianta você criar e burocratizar o acesso. A fome não espera. Então, tem que criar e desburocratizar o acesso ao máximo, para que as pessoas tenham o acesso e o acesso rápido a essa transferência de renda direto ao cidadão. Quando a gente fala transferência de renda direto ao cidadão, sai dos cofres públicos e cai na conta do cara. Ele vai lá com o cartão dele, com o cartão do Bolsa Família dele, ou com o cartão que ele tem lá do banco, ele vai lá e saca, né, este benefício que atualmente no Brasil é de R$600, que é pouco, mas é necessário, e muito necessário. É muito necessário que o Estado pague isso de maneira ágil e desburocratizada. Então, é importante também que essas políticas sociais estejam muito presentes e desburocratizadas para atender as famílias que dela necessitam. Mais uma vez eu coloco, com relação ao isolamento social, que nós somos absolutamente sensíveis às pequenas, às médio, às micro e às grandes empresas. São trabalhadores também, são pessoas que geram emprego. Entretanto, nós estamos aqui fazendo uma fala de responsabilização também do Estado para com a saúde financeira das pequenas, médias, microempresas. Então o Estado também deve se responsabilizar por isso. Então, a cobrança nossa com relação
a isso se dá num momento onde o papel do Estado cresce, o papel do Estado fica claro, a importância do Estado, e que posterior, e torcemos para que este momento acabe rápido, que essa pandemia seja controlada rápida, que a gente possa refletir sobre o papel do Estado diante das pessoas e, fundamentalmente, refletir sobre o papel do sistema público de saúde, a importância do sistema público de saúde, a valorização do sistema público de saúde. O SUS, ele é uma estratégia importantíssima de garantia de direitos à população brasileira. O SUS é a estratégia importantíssima de garantia de acesso à saúde, à medicação, a tratamento primário, a tratamento secundário, a tratamento terciário. Então, valorizar o SUS e valorizar os profissionais que atuam no SUS talvez, mais uma vez eu uso a expressão, não sei se é adequado, mas talvez a intenção é boa a usar essa expressão, talvez o grande legado desse momento é a valorização do sistema público de saúde, a importância do Estado diante das pessoas. O Estado ele é importante, o Estado deve ser presente diante das pessoas. Deixa eu ler um comentário aqui. O problema é que o Estado trabalha em prol dos grandes grupos empresariais. Estamos à mercê de um governo totalmente cego diante das necessidades do povo e completamente incompetente na gestão do país. A opinião aqui de uma colega, o nome dela está abreviado, e eu concordo em partes aqui com a colega, de certa forma ela está certa, e o Ministério da Saúde vinha, de alguma forma, tomando ali as ações que eram necessárias, tanto é que o ministro, infelizmente, o ministro, enquanto técnico da área da saúde ali, não estou debatendo as outras atuações do ministro, mas o ministro, enquanto técnico, vinha desenvolvendo ali um papel que foi elogiado por todos os lados, ok? Aí houve essa troca de ministro e esse ministro atual ainda não disse a que veio. Né? Ninguém conhece, ninguém nunca viu, parece que a primeira coletiva dele foi hoje. Vamos lá aqui, uma outra participação aqui. Preocupante é o governo dar com uma mão e tirar com outra, recuperando essa suposta doação ao povo, aumentando a carga tributária em 2021. Isso aí vai entrar num outro debate, né? Porque, na verdade, esse benefício é um benefício emergencial para as pessoas que perderam renda. As pessoas perderam renda. Então, as pessoas têm que comer. As pessoas têm que comprar alimento, têm que comprar aquilo que elas precisam. Ok? Então, a proposta nossa aqui era fazer uma intervenção aí de 30 minutos, 40 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Teve aqui várias perguntas, mas eu falo muito, né? Falo muito e às vezes rápido. Então, se alguém tiver alguma pergunta aí, chegou uma pergunta aqui, ó. Qual a sua opinião sobre a troca de ministro da Saúde no meio de uma pandemia, no meio da pandemia? Olha, o ministro Mandetta, ele vinha fazendo aquilo que instituições internacionais recomendam. Então, naquele momento, o ministro Mandetta estava ali cumprindo com a sua função enquanto técnico. Ele não saiu por incapacidade técnica, ele saiu claramente por afrontos ideológicos, ali, políticos, contra o gestor maior do Executivo, que é o presidente da República. Então, cabe ao presidente da República, constitucionalmente, nomear os seus ministros. É um papel do presidente, está aqui na Constituição. Quem nomeia seus ministros é o presidente da República. O presidente ele vai colher tanto os louros quanto os custos da troca de um ministro no meio de uma pandemia. Então, se eu fosse o presidente, eu não trocava. Mas é prerrogativa presidencial. Ele não fez nada ilegal, ele não cometeu nenhum crime em trocar ministro. É uma prerrogativa presidencial. Se foi certo ou se foi errado, eu sou daquele ditado, né? Time que está ganhando não se mexe. Mas vamos ver o resultado. Mais uma aqui. Na coletiva o ministro não demonstrou preocupação com o SUS, nem tocou neste assunto.
falou sobre o impacto nos planos de saúde. É complicado, né? É complicado quando você debate sobre plano de saúde, sendo que mais da metade da população brasileira é usuária exclusiva do SUS. Então a valorização do sistema público de saúde nesse momento é importantíssima. Deixa eu ver aqui. Sandra Magalhães, Iva Sandra Magalhães, me parece. Infelizmente, nós que somos da área da saúde estamos aí expostos todos os dias. Isso, infelizmente, são na verdade, essa exposição acontece, mas é a nossa profissão, né? Os profissionais que trabalham com a linha de frente ali têm que tomar os devidos cuidados, têm que tomar ali as devidas precauções, por isso que vocês devem ser valorizados e respeitados. Por isso que as profissões da área de saúde, todas as profissões, mas nesse momento, fundamentalmente, as profissões da área de saúde, devem ser valorizadas e respeitadas. Minha grande indignação é o governo não retirar dinheiro do fundo partidário, aqui, professor Lucas Constantino. Isso aí vai entrar também num debate político, num debate sobre prerrogativas, se isso é prerrogativa do Poder Legislativo, se isso é prerrogativa do Poder Executivo, se isso é prerrogativa do Poder Judiciário, se tem essa prerrogativa no Poder Judiciário. Então isso é um debate que vai envolver também aí a ciência política, ok? Deixa eu ver aqui mais alguma consideração. Concordo plenamente, poucos estão pensando em salvar vidas, a prioridade vem sendo a economia, o capitalismo falando mais alto como sempre. Ok. Informação de qualidade gera entendimento, que gera conhecimento para lidar de forma eficaz com a pandemia ou qualquer outro tipo de doença, né, ou qualquer problema coletivo. Claro, informação é importante, disseminação de informação correta é absolutamente importante no enfrentamento de qualquer doença, fundamentalmente de uma doença pandêmica, como essa que a gente está vivendo. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum. A Viviane, tem um monte de gente que está mandando coisa. Ó. Legal, a participação está grande aqui, viu, professor Leandro? De acordo aqui o Emílio, de acordo com o programa em relação ao pagamento desse auxílio, poderia ter sido mais bem elaborado. A distribuição de acordo com o grande número de filas, enfim. Está colocando também, o Emílio está levantando aqui uma reflexão sobre a necessidade do isolamento, né, Emílio? Mas em contrapartida você coloca ali a necessidade de ida até uma agência e aí tem toda aquela aglomeração diante da agência, filas, que descaracteriza totalmente o conceito aí de isolamento social. Isso mesmo, Emílio. Por isso tem que ser uma coisa muito planejada. Viviane, o que você acha sobre a reabertura do comércio? Já que há um caso em nossa região, sendo que aqui as pessoas não estão seguindo a quarentena da maneira correta. Ô Viviane, a abertura do comércio deve ser feita de forma responsável, a reabertura do comércio deve ser feita de forma responsável. Eu sou muito solidário às pessoas que geram emprego, mas eu acho que nesse momento não era a hora ainda de se reabrir o comércio em Teófilo Otoni. Eu acho que não era a hora, e por que eu falo que eu acho, o meu eu acho aqui não é só da minha cabeça não. O próprio gestor público estadual, secretário de Estado da Saúde, já falou que uma das regiões que mais preocupa o governo do Estado é Teófilo Otoni, a região de Teófilo Otoni, devido ao baixo número de leitos UTIs. Então, isso é uma preocupação muito grande. Isso pode ter efeitos muito, muito devastadores na nossa população. Então, mais uma vez eu falo, eu enfatizo que falar que tem que ficar fechado por si só é muito fácil, porque tem pessoas que dependem disso, tem pessoas que geram emprego a partir disso, tem pessoas que dependem daquilo para sobreviver. Então, é muito cômodo também falarmos em fechamento do comércio sem debatermos outras linhas. É por isso que eu defendo a ideia de que o Estado deve agir de maneira incisiva sobre os pequenos e médios, incisivamente, fundamentalmente sobre os pequenos e médios empresários. Dar condição desse pessoal manter o serviço deles, manter a empresa, mesmo que ela
fique fechada por alguns dias. Cabe ao Estado transferir recurso, abrir linha de crédito com taxas de juros negativas para essas pessoas. Essas pessoas não podem, de maneira alguma, fechar e quebrar os seus empreendimentos. Isso é um absurdo também. Em contrapartida, mais uma vez, tal qual é importante o papel do Estado, é importante o papel do Estado também na criação de linhas de créditos, no socorro a esses empresários, a essas pequenas empresas, a esses microempresários. É papel também do Estado socorrer essas pessoas. Qual o futuro do SUS após essa pandemia? Que Paulo Maurício perguntando, qual que é o futuro do SUS após essa pandemia? Ô Paulo, eu acredito que o futuro do SUS fundamentalmente seja mostrar a importância dele, a importância do nosso sistema público para a população. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que a população brasileira, ao término desta pandemia, ao término deste tempo de pandemia, a população brasileira vai olhar com outros olhos para o sistema público de saúde. E vai olhar também com outros olhos para qualquer tipo de iniciativa que tenha como consequência tirar recurso da saúde pública. Então, saúde pública é prioridade. Saúde e educação tem que ser prioridade. Então, qualquer tipo de proposta, de estratégia que venha tirar recurso dessas áreas e fundamentalmente nesse debate nosso que é a saúde, deve ser muito bem pensada e combatida pela população brasileira. Então, eu acredito que o SUS sai desse momento, o SUS vai sair desse momento fortalecido. O SUS vai sair desse momento com a ciência de que a população brasileira está do lado do sistema público de saúde. Está do lado no sentido de apoiar estratégias que fortaleçam o SUS e que não o precarizem. Eu acho que esse é o futuro do SUS. Um apoio maciço da população e uma crítica contundente a qualquer tipo de estratégia que tire recurso do sistema público de saúde. Seguindo os nossos mestres, Leandro de Castro Henrique, ok, aqui elogiando aqui o Henrique, elogiando aqui o professor Leandro. Deixa eu ver aqui, ok. Então, galera, olha só. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade que o professor Leandro me deu a partir do convite que me foi feito. Agradeço ao coordenador do curso de farmácia, o professor Daniel de Azevedo, que também me mandou aqui a mensagem convidando para participar desse pequeno bate-papo com vocês. Gostei muito, tenho certeza que ficou inclusive alguns comentários aqui sem ler, mas podem me mandar mensagem que eu respondo para vocês. Agradeço muito aí ao professor Leandro, ao professor Daniel, pela oportunidade e que a gente possa fazer isso outras vezes, tá? Me coloco à disposição para que a gente possa debater isso. Agradeço aí aos alunos do curso de farmácia, a meus alunos do curso de Direito também, às outras pessoas que me seguem aqui no Instagram, que participaram desta live aqui conosco, tá bom? Muito obrigado e a gente vai aí torcer para que cada vez mais o sistema público de saúde atenda aí às necessidades da sociedade brasileira. Um grande abraço aí, em especial a todos os alunos e alunas do curso de farmácia da Unipac de Teófilo Otoni. Vocês têm um curso muito bonito e o papel do farmacêutico também é um papel muito importante no acesso à medicação, no acesso à qualidade do serviço prestado pelo sistema público de saúde. Vocês estão de parabéns, vocês também são linha de frente nesse processo, tá bom? Vocês que estão aí em processo de formação. Um grande abraço e estou à disposição aí para possíveis debates e possíveis palestras, enfim. Estou à disposição de vocês aí. Grande abraço, fiquem com Deus, tá bom? Até mais. Tchau.